mãos. Eu posso mexer só aqui. Palma, então. Hoje! Palma. 1, 2, 3 e... E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Lady Murphy. A gente vai fazer uma batalha, na verdade, entre It, a coisa, o filme, e It, a coisa, livro. Pra você que está vivendo, sei lá, em outro planeta de repente, não sabe, It, a coisa, é um livro escrito pelo Stephen King, que tem 1000 e muitas páginas. 1100 páginas. E no último dia 7 lançou uma nova versão desse filme, com várias pessoas importantes, como o Mike de Stranger Things, e o Bill Skarsgård, que fez Atômica também. Tem várias pessoas aí também que tem desconhecidos que brilham demais. Esse vídeo está repleto de spoilers, tanto do livro quanto do filme. Então se você não quer saber de spoiler antes de assistir, óbvio, né? Óbvio que é isso, não é spoiler. Não assista. Venha depois que você assistir o filme ou depois que você ler o livro, tá? A não ser que você não liga pra spoiler, aí pode continuar assistindo mesmo. É. Então a gente separou agora 5 categorias que a gente vai analisar pra descobrir quem que é melhor, o filme ou o livro. Dificilmente o filme vai ser melhor que o livro. Bom, a gente vai abordar na primeira categoria o desenvolvimento dos personagens. Então, no filme a gente tem os principais... É boba, né? Então, no filme a gente tem 7 protagonistas, que eles são o Clube dos Perdedores. When you're a kid, you think the universe revolves around you. E aí dentro deles a gente tem 3 que são muito bem desenvolvidos, que é a Beverly, o Bill e o Richie. A gente tem 2 que tem um desenvolvimento médio, que é o Ed e o Ben. A gente tem 2 que são muito mal desenvolvidos, que é o Mike e o Stan. Tipo, a gente entende que são muitos protagonistas e tem que dar tempo de tela pra todo mundo, só que ainda assim, o filme leva muito tempo construindo a amizade deles e os personagens, isso é um ponto muito positivo do filme, só que acaba deixando uns 2 de lado. Então eu achei isso meio fraco, quando poderia ter tido mais cenas importantes dos outros. Como se eles fossem pontas soltas, né, do grupo. Exatamente. No livro é o seguinte, vamos lembrar aqui que o livro tem 1100 páginas. Se você pegar assim numa média dividindo o livro, até a página 700 por aí, o Stephen King, ele vai detalhar muito a vida dos personagens, a cidade, ele vai realmente construir uma história do zero. Ele vai explorar a parte, tipo, individual de cada um e depois como eles vão se juntando, porque eles não se juntam do nada como é no filme. Pode parecer meio cansativo, 700 páginas, mas eu acho que faz muito sentido, porque é complexo, tem uma coisa mais sentimental, então o Stephen King, ele constrói muito bem esse universo. Então, eu acho que no filme ficou um pouco falho. É, sim, mas o que eu achei interessante do filme é que apesar dessa amizade ser quase instantânea, as cenas que justificam essa amizade, elas são boas. Então a gente tem a cena da batalha de pedra, o machucado do Ben, que também justifica porque eles estão se unindo. Eu achei isso bem positivo. Eles fogem do mesmo valentão, então isso também é um ponto que vai unir eles no filme e também une eles no livro. Então eu acho que conseguiram manter a essência da adaptação. Então tá ótimo, é ok. O próximo tópico que a gente trouxe aqui pra analisar é a ambientação da história. Como eu já disse, 700 páginas de construção, então no livro o ambiente da cidade, o ambiente em que eles passam as aventuras deles, ele é muito bem construído. Por exemplo, no filme a gente vê a casa, que é um dos pontos só, tipo, um só. Tipo, tem vários pontos que o grupo dos otários participam e acontecem coisas muito importantes pra trama toda do livro. Então, a gente vai ter a caixa d'água, que é onde eles fazem o ritual deles, é onde o Stan vê pela primeira vez a coisa, sozinhos. O Barrens, que é, tipo, 90% do livro e das ações que acontecem lá, porque é meio que o refúgio deles da cidade, porque eles são um grupo deslocado, né? O refúgio deles é o Barrens, então, tipo, tudo acontece lá. Tipo, a coisa nunca vai afetar eles no Barrens. É Nárnia. Inclusive, no filme, tem a Guerra de Pedras. Eles brigam na Guerra de Pedras pra ajudar o Mike, óbvio, mas também porque o Barrens é deles, o Henry Bowers não pode estar lá, entendeu? Então tem uma ligação melhor. No filme faltou explicar o que acontece na cidade e por que a casa da rua Newport, não sei como se... ela é tão importante, por que a coisa vive lá. Grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. Então faz mais sentido no livro do que no filme, do que só ser uma casa mal assombrada, entendeu? A casa monstro, é igualzinho. Mano, a casa é igualzinho. Na hora que abriu a porta a primeira vez, lá que tem o leproso, eu pensei, gente, isso é pra mim não vai sair daí. Ai. Então, no filme, a importância desses lugares acaba sendo diminuída, porque eu acho que o que ganha mais espaço são os personagens. Então a gente perde muito tempo desenvolvendo os personagens, e esses lugares acabam ficando em segundo plano. O próximo tópico da nossa discussão é o terror, que envolve tanto o livro quanto o filme. Então, o quê?
Não sei, gaguejei, não é mesmo? Então, o filme lá nos Estados Unidos, ele ganhou a classificação de restrito, ou seja, para maiores de 17 anos, e aqui no Brasil ficou para maiores de 16. Então todo mundo já tava esperando um filme de terror pesado, tipo, com muito susto e tudo mais. Eu acho que o filme falhou muito nisso. A gente tem muitos elementos de terror presentes lá, a gente tem uma atmosfera muito de terror, assim, tem os momentos de amizade e de comédia? Tem. Muito. Bastante até, muito mais que qualquer pessoa poderia esperar. Só que também, nas cenas de terror, eu acho que, assim, os medos dos meninos, muitos deles são com computação gráfica. A computação gráfica não tá boa e acaba ficando os medos meio bobos. O Pennywise, ele aparece em várias cenas e aí você fala, nossa, agora vai dar medo. Só que aí acontece alguma coisa com um efeito especial que você não sente medo, você fica mais tipo, ok. Ou não são efeitos, às vezes coisas que já foram antecipadas nos trailers. Então, tipo, isso acabou muito. Tipo, a maioria dos sustos já foram mostrados nos trailers. Eles não deveriam ter feito isso. Sim. No livro, pela questão, né, de ser livro, palavrinhas seguidas de palavrinhas, não tem aquele lance do susto imediato que vai fazer seu coração disparar. É mais aquela situação de horror da cena em si construída. Tipo, uma criança de 6 anos está vendo um palhaço arrancar o braço dela, sabe? Aquilo te dá um desconforto emocional, por exemplo. Deus me defenderai. Então, Um desconforto no meu braço aqui, tá é diferente do filme, porque no filme vai ter aquele lance rápido, o palhaço pegando ele pela boca, e você falou, tipo, do medo dele ser meio bobo. Eu não sei se isso ficou claro no filme, mas, tipo, são crianças de 10 e 11 anos. Então, medos de crianças, eles são mais bobos, tipo, múmia, um leproso porque ele é louco por doença, esse tipo de coisa. Então, mesmo que o CGI não tenha feito um papel bom, eu acho que condiz com a idade dele. Então o próximo tópico que a gente escolheu é o protagonista do filme, é a própria coisa, no caso, o palhaço Pennywise. No livro, o Pennywise é a figura, tá na capa inclusive, né, que vai, tipo, meio que ser o protagonista de todos os medos. Só que ele não aparece com muita frequência, porque o que acontece? Como ele assume o medo das crianças, ele vai assumindo posições diferentes, sabe? Tipo, ele tem medo do leproso, ele vai ser o leproso, ele não vai ser o palhaço. Então, quando você vai ver o leproso, eu não sei se no filme tem isso, mas no livro pelo menos deixa bem clara essa ideia. O leproso tá com uma camisa normal, rasgada, suja, só que os botões dela são laranja como os botões da roupa do palhaço. Ou o sapato do pé dele é semelhante ao do palhaço. Isso que os personagens acabam ligando, tipo, é uma coisa só, não são várias. Então eu acho que isso é fundamental no livro. Então, sobre o filme, pra começar, o Pennywise eu gostei muito da roupa dele. Eu achei que a caracterização que eles fizeram remete muito a umas épocas antigas, como se o palhaço tá lá, ó, a cotas. Você vê ele parado, tem até uma cena que ele tá na casa abandonada com os balões. Ele solta os balões, você fica olhando ele, você vai ficar aqui, ó. Eita, meu Deus do céu. Ele dá um medo. Só que eu acho que em muitas cenas o que acabou ferrando ele foi os efeitos. Então, as cenas que o Pennywise tá parado conversando com as crianças, você fica numa expectativa aqui, ó. Gente, esse palhaço é bizarro, vai acontecer alguma coisa. Eu senti um pouquinho de medo quando eu tava conversando com o George, porque eu falei, meu, isso vai dar muita bosta, porque ele tá sendo, tipo, fofo e a gente sabe que ele não é fofo. Hiya, Georgie. What a nice boat. Do you want it back? Mas eu acho que o Bill Skarsgård, ele tá muito no papel, ele entrou muito bem no papel. Agora, o último tópico é sobre a linha temporal. Então, a Débora vai falar um pouco sobre a linha temporal do livro, que é um pouco mais confusa. O filme, eles optaram para fazer em 2 fases. Então, o primeiro It, que vai ter 2 filmes, vai falar só sobre a parte das crianças, e o segundo vai mostrar os 27 anos depois, com eles adultos, e todo um rolê que vai acontecer porque Pennywise volta. BUM! Não só Pennywise, né? A coisa em si. Sim, é só porque ele é mais marcante. No livro, a transição sempre vai ser flashbacks que vão construir a história. Então, a primeira cena é do George pra dar aquela introdução básica. Começar já E começando. depois, logo depois é a primeira cena deles adultos. Então, tipo, eu fiquei meio perdida, porque não eram as crianças e tal. E quando eu fui lendo, eu fui entendendo melhor essa coisa. Que não é o palhaço. Eles se esqueceram do passado deles em Derry. Então fez muito sentido. Eles começam a lembrar aos poucos do que aconteceu na época que a coisa apareceu pra eles pela primeira vez. Então nessas lembranças dele, reconstrução de memória, que você vai desenrolar toda a história do livro. Isso é perfeito, mas
é perfeito para um livro, não é perfeito para um cinema. Ia ficar muito confuso, ia ficar embaralhado. A gente chegou no final e agora a gente vai contar quem ganhou em cada categoria pra ver quem vai sair o grande vencedor da batalha entre It, o livro ou o filme. Então, a primeira categoria é o desenvolvimento de personagem. E quem ganhou foi o livro. Óbvio, porque o Stephen King teve mais espaço pra abordar e criar os personagens do que no filme, né? Só teve 2 horas. É justificável, mas o livro ganha nesse quesito. A segunda categoria foi ambientação. E quem acabou ganhando foi o livro. Porque a mesma questão dos personagens. O Stephen King teve mais espaço pra desenvolver os ambientes. Acabaram fazendo mais sentido os locais escolhidos para a adaptação do filme, que não foi abordado, né, do próprio. Então o livro ganha nesse quesito pela questão do espaço mesmo. Então, na próxima categoria, que era o terror, a gente ficou um pouco confuso. Porque, na verdade, segundo a Débora, tanto o livro quanto o filme, eles têm a mesma quantidade de terror. Porque o filme, ele falha em alguns momentos, pelos efeitos especiais e tudo mais. E o livro, ele não tem essa questão da trilha sonora, de não ter um susto. Mas, aí é a Débora que decidiu isso. Também, qual dos dois você sentiu mais medo, realmente? Foi no livro, porque ele consegue narrar melhor o terror, o medo das crianças e o seu próprio medo. Então você sente uma agonia maior do que no cinema. Nossa, fala uma coisa que, tipo, é muito melhor essa parte no livro. Porque, por exemplo, não tem a foto do palhaço. Então você que tá imaginando o palhaço, você pode imaginar qualquer palhaço. Sim. A próxima categoria era o Pennywise, filme gerado Pennywise, e quem saiu ganhador foi o filme. Finalmente. Eu acho que o do filme ganha porque, como eu falei, no livro ele vai aparecer pouquíssimas vezes. Então, o filme ele traz como uma coisa como o Pennywise, sabe? Então eles conseguem abordar ela melhor e trazer ela mais pra perto dos personagens principais, que são um pouco dos otários, perdedores, se quiser traduzir. A última categoria é a linha do tempo e quem ganhou foi o filme. Por quê? Ele conseguiu separar de forma magnífica o que estava escrito no livro. Então, ele transformando o primeiro filme em apenas crianças, deu certo. E eu espero que a parte da adulta dê tanto certo quanto deu das crianças. Então, ele perde aquela essência de confusão que o livro traz de ficar indo e voltando. Então, deu super certo, o filme ganha nessa categoria. Então, gente, analisando essas 5 categorias, o grande ganhador foi o livro! Porque o livro é melhor! Tudo bom. Apesar de o livro ter ganhado, a gente conseguiu ver que o filme ele foi muito bom, ele fez um bom trabalho de adaptação, que assim, ele corta bastante cena, né? Só que ele ainda consegue manter a essência do filme e ele consegue desenvolver bem esses personagens. Eu acho que pode acabar sendo um dos melhores filmes do ano. Sim, é um dos únicos filmes de terror, na verdade, que você realmente se importa com os personagens, você não quer que aquelas crianças morram, porque você tá gostando muito delas. E o livro, ele tem mais espaço pra desenvolver, então assim, a história vai estar muito mais completa e tal, até porque é a obra original. Então assim, se você tiver tempo, lê o livro e depois vê o filme. Ou faz igual eu que vou fazer o contrário. Camila vai fazer o contrário também, não vai não? Sim! Eu acho que individualmente são 2 obras perfeitas. A obra do cinema tá maravilhosa. Funciona bastante no cinema. E a obra literária funciona muito bem como construção de livro de terror, que é difícil, né? Tipo, você escrever um livro de terror que seja tão bem elaborado quanto é. Por isso que Stephen King é um romão desse universo, entendeu? Eu ia falar um palavrão. A recomendação é: leia o livro, assista o filme e curta os dois, porque os dois são maravilhosos. E aí depois você pode comentar aqui embaixo qual que foi o seu preferido. Então, gente, foi isso o vídeo. Não deixem de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, compartilhar com as pessoas que assistiram o filme com você. Até as que não assistiram de repente, mas vai ser perigoso pra elas. Exatamente. Vai curtir nossa página no Facebook, lá tem resenha, lá tem muitas informações. Vai dar tudo aqui embaixo nas redes sociais, né? Só clicar ali na caixa de descrição e ó, segue nós. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Até. E não, o próximo tópico que a gente... O próximo tópico que a gente... Top! Pode vir. 4 horas, gente, a mãe fica cantando plano. E cada vez que ele faz em pló, fica 10 minutos, 10 segundos mais rápido.